Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar a vocês como fazer um relatório PDF em que nós temos o total de vendas por cliente. Notem que nesse relatório nós temos um título, nós temos linhas que separam o título do corpo do relatório e para facilitar a leitura, o corpo do relatório ele é zebrado. As linhas são separadas por cores, o que facilita bastante a visualização das informações. Então, o que será mostrado nesse vídeo? Nesse vídeo, inicialmente, nós vamos mostrar para vocês em Golang o que? A extração dos dados do banco de dados por meio da linguagem SQL. Vamos mostrar para vocês também a criação do relatório usando a biblioteca GoFPDF. E por fim, nós iremos fazer o download do relatório no browser do usuário por meio do framework Echo. Bem, o nosso código ele pode ser baixado da onde? Ele pode ser baixado desse endereço aqui. Esse endereço também está na descrição desse vídeo, tá bom? Então aqui eu tenho o código. Eu não vou ler esse código aqui, vamos copiar esse código. Estou copiando esse código e agora eu vou ali para o VS Code. Para quê? Para podermos criar esse relatório por meio do código, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou primeiro criar aqui um arquivo chamado relatório pdf.go, tá bom? Eu vou colar aquele código que nós copiamos lá do GitHub, tá bom? Bem, antes de começar a explicar o código, eu já vou criar aqui eu vou criar aqui um módulo para esse meu código, tá bom? Então o meu diretório ele só tem o arquivo.go. Então nesse momento eu vou dar um go mod init, vou chamar de relate, tá? Então nosso módulo vai chamar relate, vamos chamar de relatório, vai, pronto. Então criei o meu módulo, tá bom? Dando um ls aqui, eu já tenho um ponto mod. E agora eu vou fazer o que? Eu vou baixar todas as minhas bibliotecas que são necessárias, ó. São essas daqui, tá bom? Então como eu faço isso, ó? Go mod utid. Então ele está baixando aqui os módulos, tá bom? Então ele está baixando os módulos. Notem que está tudo vermelhinho aqui. Agora que os módulos baixaram, todos os erros eles não existem mais, tá bom? Então já poderia executar o nosso arquivo. Antes de executar, vamos dar uma lida aqui vamos entender o código, como é que foi feito, para vocês poderem também fazer aí, tá? Então inicialmente aqui eu tenho uma struct que vai receber os dados, o nome do cliente e o total cliente. Vocês se lembram que lá no relatório eu tinha duas colunas, o nome e o total. Então são esses dois campos que vão representar aquelas colunas, tá bom? Faça a conexão aqui com o Postgre, tá bom? Eu crio aqui uma rota. Então na hora que eu colocar o localhost, a porta e essa rota, o que ele vai me fazer? Ele vai executar essa SQL, tá bom? Então notem vocês que é um left join, tá? Onde eu vou trazer os meus clientes, né? O nome do cliente e o total pedido. E eu tive que usar aqui uma função para quê? A função coalesce, ela faz o que, ó? Caso esse valor seja nulo, ele vai colocar 0. Por quê? O left join ele traz todo mundo que está na tabela da esquerda. Então qual seria a tabela da esquerda? A tabela cliente, ó, tá? Então, para facilitar para vocês, ó, então a tabela da esquerda, tá bom? E aquelas linhas correspondendo à tabela da direita, no caso pedido. Só que aí, as que não tem correspondência, ele traz como nulo. Trazendo como nulo, esse relatório não dá certo, ele dá erro. Então eu tenho que dizer o que, ó? Se o sum for igual a nulo, eu coloco o valor zero, tá bom? Bem,
Crio a variável que vai receber o resultado, né? Então aqui eu faço o select, jogo da variável, ok? Então nesse momento a minha variável result já está com os valores que eu encontrei, tá bom? Faço aqui alguns erros aqui, caso exista, né? Nesse código aqui eu coloco a somatória, que apareceu lá no final do meu relatório. Então aqui eu vou fazer a somatória, tá? Todas as vendas que eu tive. Bem, agora começa a criação do PDF. Então eu vou criar uma variável PDF, tá bom? Variável PDF, com esses parâmetros aqui, tá? Vou adicionar uma página. Vou configurar as minhas fontes. Então, essa fonte que eu estou usando aqui, ela é uma fonte que ela aceita o quê? Aceita o UTF-8. Porque se eu tiver uma fonte que não aceita o UTF-8, os nomes que estiver na minha base de dados com acento, vai aparecer um caractere diferente, tá? Eu preciso de uma fonte com UTF-8. Então, eu peguei essa fonte aqui, tá? O Djavu Sans. Onde eu encontro essa fonte para fazer um download? Eu encontro essa fonte aqui nesse endereço, tá bom? Então o que eu faço aqui? Eu tenho que pegar essa fonte, tá? E salvar essa minha fonte no mesmo diretório, ó, no diretório que está o meu arquivo Go, tá bom? Eu já baixei essa fonte previamente, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar essa fonte que eu já baixei previamente, ó. Então eu copiei aqui, ó, tá? Inclusive eu até também usei uma Arial, tá bom? Só que para o nosso exemplo eu não vou trabalhar com a Arial, tá? Mas eu poderia usar, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, Djavu Sans Bold e a normal, tá bom? Eu estou as usando aqui, certo? Bem, crio um título para o meu relatório, tá? Pego o tamanho do meu título, né? Quantos caracteres eu tenho aqui no meu título. Pego o tamanho da largura da minha página, tá? Coloco na variável aqui, ó, page width, tá? Bem, em seguida, o que eu faço aqui, pessoal? Eu vou posicionar, veja, eu vou posicionar o meu cursor onde? Na largura da minha página, menos o comprimento do meu título, tá? Dividido por 2, ou seja, bem no meio da minha página, da largura da minha página, tá? Bem no meio. Bem, em seguida, eu vou imprimir, tá, o meu título. O que é esse zero? Esse zero no meu PDF Excel significa que ele vai pegar toda a largura necessária, tá? E na altura o que? Na altura 10, tá? Bem, o LN serve para quê? Serve para eu pular a linha. Então eu tenho um título, pulei a linha, dei 10 espaços e fiz o que em seguida? Ó, fiz o que? Tracei uma linha. Eu tracei uma linha pontilhada. Então é aquela linha que está abaixo da onde? Do título. Seto o tamanho da minha fonte novamente. Bem, crio os cabeçalhos. Agora importante aqui, ó. O que é esse 80? Ó, 80 e 90. O 80 significa o seguinte. Significa que ele vai pegar um tamanho de 80 e vai reservar para os nomes dos clientes. Em seguida, ele vai reservar um espaço de 90 para colocar o total das vendas, tá? Então, pessoal, olha, notem aqui. Notem aqui. Esse cliente aqui, ele reservou 80. Então, mais ou menos, ele veio mais ou menos aqui, ó. Então, tudo isso daqui é pro nome do cliente. Em seguida, ele reservou 90
para colocar o total das vendas, ó. Aqui foi 90, entenderam? Se eu quisesse colocar uma terceira coluna aqui no meio, por exemplo, ao invés de ser 80, colocaria, por exemplo, 60, 50. Então ele iria mais aqui, tá? Em seguida eu colocaria a minha segunda coluna no meio e a terceira mais deslocada para a direita, tá bom? Então o 80 que nós enxergamos lá no meu relatório é o que? É a quantidade do espaço da minha linha que eu reservo para colocar a coluna cliente ou a coluna total de vendas, certo? Bem, a variável isGray, ó, é a variável usada para poder criar uma linha zebrada, tá? Então a cada vez que eu percorro as linhas do meu relatório, eu vou colocando ora cinza escuro, ora cinza claro, tá bom? Branco, né? Ora cinza escuro, ora branco, tá bom? Bem, e aqui, então, novamente, eu vou reservar aqui 80 para colocar o nome do cliente, tá? Vou posicioná-lo mais à esquerda com left. Essas duas linhas aqui, pessoal, servem para quê? Eu indico a Golang que eu estou trabalhando com o português do Brasil. Automaticamente a linguagem já vai saber que a minha moeda é o real. Então, o que vai separar os milhares não são vírgula, como no caso do dólar, é ponto. E o que separa o decimal vai ser vírgula ao invés de ponto. Então, ela sabe isso por meio dessa biblioteca aqui, tá? E onde eu usei essa biblioteca? Essa biblioteca eu a usei aqui, ó. Ó, eu a usei aqui, ó. Eu importei essas duas bibliotecas aqui, tá bom? Bem, então o for, esse laço, ele vai ficar percorrendo o relatório. No final, pulo 10 linhas, né? Coloco outra linha, tá bom? Outra linha para separar o corpo do relatório daquela soma total, tá ok? E aqui novamente, ó, eu estou fazendo o que? Vou colocar o valor total aqui, de novo, Brasília em português, tá bom? E imprimo aqui na minha célula, ó, eu imprimo aqui o total da somatória do meu relatório, ok, pessoal? Bem, feito isso, vou criar um buffer. O buffer vai gerar o arquivo PDF em si. Então veja, tudo isso em memória. Eu não estou salvando nada por disco, tá bom? Tudo em memória, beleza? E por final, pessoal, eu envio lá para o browser, eu envio aqui o meu arquivo PDF, tá ok? Então vamos testar? Então vamos lá, para testar, tá bom? Go run relatório PDF, vamos lá. Bem, parece tudo ok. Então agora eu vou para onde? Agora eu vou ali para o browser, tá? Vou para o browser. Então eu vou fechar. Vou copiar esse aqui, mas vou fechar. Vou abrir uma nova aba. Vou colar. Ó, legal. Beleza? Ó, tá aqui o relatório nosso, ó. Tá? Então é dessa maneira que nós produzimos relatório em Golang. Tá ok, pessoal? Então, vou parar no vídeo aqui e a gente se vê na próxima. Falou, um abraço.